Ali está o livro base em que nós vamos usar, é o Manual de Diácono, que é escrito pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, ministro de Evangelho, consultor da CPAD, já escreveu comentou várias revistas, comentarista. É esse livrinho aqui. Tem duas versões dele. Tem essa versão brochura, né, que eles falam, e tem a versão capa dura, que é uma capinha vermelha. Então vocês podem ir na CPAD ou na internet buscar esse material, que é muito bom nós termos isso para consultar e aprender mais. Eu trouxe um resumo do que ele escreve. Em cada capítulo eu vou fazer um resumo e vou trazer para os irmãos. Mas quem puder, é bom que tenha esse material, que é o nosso livro base, tá? É o Manual do Diácono da Assembleia de Deus. Seguindo aí, nós temos o nosso programa de curso. Como que vai ser o nosso programa de curso? Nós falaremos hoje sobre a natureza do diaconato, né? Natureza do diaconato. Falaremos depois sobre a qualidade do diácono, as qualificações do diácono. Depois falaremos sobre a aprovação dos diáconos, os deveres eclesiásticos do diácono, o diácono como filantropo, como recolher as ofertas, o diácono como porteiro, o diácono como segurança e socorrista. Esse tópico não tem no livro, esse é um tópico à parte, devido à necessidade nossa, de nossa cidade, de nossa igreja em si. E já aconteceu eventos de segurança e eventos também de socorrista, né, de forma de socorrer irmãos que passaram mal. Então nós também vamos aprender algumas condutas, algumas formas de fazer com que possamos, o modo de conduzir nessas situações. Falamos também sobre a ordenação do diácono, o diácono como evangelista e a ética, terminaremos com a ética diaconal. Lembrando que no material de vocês, como também não tem no livro, no final tem umas perguntas para os irmãos responderem. Façam essas perguntas, respondam esse questionário. Como também tem aí alguns, como ele diz aqui, ele diz umas atividades devocionais, algumas perguntas também, que são tidas como atividades devocionais para vocês pensarem e fazer, e refletir sobre essas situações aí que está dito aí. Pois bem, vamos começar a nossa aula propriamente dita. Vamos para a leitura. Olha. A leitura bíblica que nós vamos utilizar, que se encontra em Atos 6, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. O texto está... abre a Bíblia, porque não está... Não, está na tela também. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma reclamação das mulheres gregas. Elas queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Versículo 2. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava
crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Esse é o texto básico, como nós falamos, da diaconia na nossas igrejas, onde foi instituído os diáconos daquele tempo. Logo nós vamos passar à frente, para não perdermos tempo, aí nós temos a natureza do diácono. A natureza do diaconato. A diaconia, não é outra coisa senão um serviço incondicional e amoroso a Deus e à sua igreja. O diácono que não vive para servir a igreja de Deus, não serve para viver como ministro de Cristo. Então, o diácono nas nossas igrejas, ou o diácono de uma forma geral, já vamos entrar na definição, é aquele que serve. Por isso que todos nós servimos, tanto nós, presbíteros, desde aquele que aceita Jesus até o pastor presidente, porque todos nós somos chamados para servir. Aquele que não serve, ele não serve para ser ministro na casa de Deus, ele não serve para ministrar na casa de Deus. Então tudo se começa com a diaconia. A igreja em si, ela é fundamentada no serviço. Quando nós falamos de adoração, a adoração está justamente aí. A adoração está dividida a palavra adoração se divide em duas, em prostrar-se e servir. Não há como você adorar sem servir. E também não há como você adorar sem se prostrar ao Senhor. Então o serviço está linkado a todo o momento quando nós falamos de serviço de igreja de Cristo. Então, aquele que não vive para servir a igreja de Deus, não serve para viver como ministro de Cristo. Indo um pouco mais à frente, nós vamos falar sobre a definição da palavra. Quando nós olhamos a palavra diácono, ela significa, no seu original, significado de diáconos, e significa etimologicamente ajudante, servidor. Já que o diácono é um servidor, pode ele ser visto também como um ministro. A essência do ministério cristão, salientamos, é justamente o serviço. A palavra diácono, como está ali dito, ela está sempre ligada como aquele que serve. Para os gregos, e na cultura grega, era traduzindo para os dias de hoje como se fosse um garçom. Então, quando você olhava falava essa palavra diácono, usava para falar lá, para aqueles que serviam como garçom. Então, eram os serventes, eram aqueles que trabalhavam nas casas, nos palácios, aqueles que serviam a todos, serviam ao rei, serviam às pessoas. Essa era a expressão. Porém, dado a ideia dessa expressão, para os gregos, era sempre uma classe inferior. O diácono era olhado naquela cultura grega como uma classe inferior. Porém, a graça de Deus transforma todas as coisas. Quando nós olhamos o diácono na igreja de Cristo, já está de uma forma diferente. Ela não é, a gente vai ver um pouco mais à frente, ela não é levada de forma inferior, mas sim ela mostra como ministro da casa de Deus. Aquele que ministra é aquele que serve, mas de uma forma de ministro na casa de Deus. Então você observa que a palavra diácono é aquele que serve a casa de Deus, de forma que também ele se torna um ministro. A essência do ministério cristão é justamente o serviço. Como eu falei anteriormente, a essência do reino de Deus na terra é o serviço. Nós servimos sempre. A diferença é o grau de serviço e o que servir. Então, eu sirvo de uma forma diferente, o pastor serve de uma outra forma diferente, os outros pastores, os outros presbíteros, cada um tem uma forma de servir, mas todos servem. E o diácono tem uma forma também característica para servir na obra de Deus. E é isso que nós iremos
detalhar mais nesse período que nós iremos passar falando sobre o diaconato. A instituição do diácono. Quando nós olhamos aí no ponto 2, nós vamos ver a instituição do diácono. E aí nós vamos falar que o diaconato, 4 motivos para que houvesse a instituição dos diáconos: o crescimento da igreja, o descontentamento social, o comprometimento do ministério apostólico, a organização ministerial da igreja. O diácono, ela é o único ministério cristão que foi estabelecido pelo fato social. O que estava acontecendo ali? A igreja estava crescendo, estava se multiplicando os crentes, e naquela época existia um padrão, e até Tiago depois vai falar sobre isso também, de ajuda. A igreja sempre foi linkada à ação social. A igreja nunca se desprendeu disso. Tanto é que quando você observava em Atos 2, ali no finalzinho, o que se dizia ali, 3 em diante, e que se mostrava ali, os irmãos vendiam as suas propriedades, traziam na casa de Deus e depositavam nos pés dos apóstolos. Então, o que os apóstolos faziam? Pegava aquilo ali, pegava aquele dinheiro, pegava aqueles bens, distribuía entre os irmãos de forma que não havia falta alguma. Ninguém sentia falta. Então, o Ministério da Ajuda sempre fez parte do reino de Deus, do princípio da igreja. Porém, nessa época, estava tendo alguns problemas, porque as viúvas, aquelas irmãs, né, que ficaram sem os seus maridos e não tinham mais como sobreviver de uma outra forma, lembrando que não era como hoje em muitos casos se recorre à assistência social, em INSS, no mínimo vai ganhar um salário mínimo, você consegue se sustentar. Mas naquela época não tinha isso. Se você não trabalhasse, se você não produzisse, se você não tivesse filhos para te bancar, você ficava, de fato, à mercê. E nesse caso acontecia com umas viúvas. E a igreja, ela tinha esse papel de ajudar essas viúvas. Porém, existiam as viúvas judias, obviamente, e as gregas, as irmãs que iam aceitando Jesus de outra nação, por assim dizer, de linguagem grega. O que acontecia com elas? Eles primeiro ajudavam as judias e esquecendo um pouco as gregas. E aí os irmãos gregos tomaram partido e foram lá reclamar com os apóstolos. Falaram, eles estão aí distribuindo para as viúvas judias, mas estão esquecendo das gregas. O que nós podemos fazer? Isso não era nem muito, podemos assim, pensando no texto e olhando o que aconteceu, naquela época só a primeira pregação de Pedro foram 3.000 almas, depois mais 5. Então você vê como que a igreja explodiu. Então você observa que os apóstolos não tinham muito controle. Então o fato deles, talvez não era nem maldade, penso eu, obviamente, claro, como crente, não era maldade, mas sim o desleixo, talvez muito serviço. Por isso que aconteceu a instituição do diaconato. Ele falou, não é lícito. Olhando lá o texto que nós lemos, eles disseram o seguinte, não é lícito que nós falamos do nosso ministério, que é pegar a palavra, orar, para poder servir, para poder distribuir e ajudar esses irmãos. Vamos separar homens para essa função, onde aconteceu a separação dos diáconos. Então nós vemos ali, o crescimento da igreja, justamente isso. Primeiro ponto lá, o crescimento da igreja. A igreja cresceu muito, ela explodiu, podemos dizer, em pouco tempo. E a demanda foi muito grande para os apóstolos. Os apóstolos, eles não conseguiam controlar a situação, distribuir de forma adequada para todos, e isso fez com que chegasse à instituição de diaconato. Segundo ponto, nós vamos ver ali o descontentamento social, justamente esse desequilíbrio. As judias eram atendidas, mas as gregas não eram atendidas. Não eram todas as pessoas, no caso as viúvas, sendo atendidas socialmente. E isso fez com que houvesse um descontentamento social.
Por quarto ponto, nós vamos ver que é o comprometimento do ministério. Aí o texto que eu acabei de dizer, os apóstolos chegam e falam, não é justo que nós larguemos o ministério da palavra para poder servir. E vamos separar homens para que sirvam e nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Então, houve um comprometimento do ministério apostólico. E aí, a organização ministerial da igreja. A instituição dos diáconos, até a instituição dos diáconos, a igreja conhecia apenas o ministério apostólico, não existia diácono. Era os apóstolos responsáveis, inclusive, pelo socorro cotidiano. E isso, como vimos por pouco, não compromete o desempenho do princípio principal ministério da igreja. Isso estava comprometendo os irmãos. Eles estavam deixando de pregar a palavra, de orar para servir. Então foi em cima desse descontentamento, em cima desse crescimento da igreja, que o diácono ele foi instituído. O diaconato ele foi instituído. Então nós observamos que a necessidade da igreja fez com que houvesse essa separação diaconal para que servisse a igreja. Para que os apóstolos, que naquela época já não eram tantos, eram 12 ali, né? E eles estavam ocupados com a pregação da palavra. Eles deveriam estar preocupados com a pregação da palavra. E aí, os diáconos, eles estariam servindo na casa de Deus, ou seja, cuidando das viúvas, cuidando de todos os pormenores que pudesse acontecer naquele momento na Igreja de Cristo. Por isso que foi instituído o diaconato. Quando nós olhamos mais à frente, nós vamos ver a natureza do diaconato. E aí eu vou dar uma pausa. Está tudo certo até aí? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Vou abrir aos poucos, assim, a momento de perguntas, para que os irmãos vamos sanando as perguntas e a participação ao longo do tempo, tá? Pode ficar tranquilo em perguntar. Eu sempre digo que não existe pergunta inválida. Às vezes uma pergunta que você ou uma pergunta muito ignorante, não existe isso. Às vezes essa pergunta que você vai fazer até de outros irmãos também tem a mesma dúvida ou a mesma dificuldade, faz com que nós sanemos toda a dúvida de todos, né? E às vezes pode até ser que o outro irmão nem tenha pensado da forma que você pensou e ele, realmente não tinha visto desse jeito. E aí ele começa a refletir também dessa maneira. Então, fique à vontade para perguntar, tá bom? Seguindo, a natureza do diaconato. Aí nós temos o que é diaconato? Um ofício ou um ministério? Tendo em vista o que já foi exposto, podemos dizer que o diaconato tanto é um ofício quanto um ministério. Então nós temos ali diaconato como ofício. E a pergunta que ele fez no começo, é um ofício ou é um ministério? Quando nós olhamos na palavra diácono, o diácono, ela dá o significado de serviço, de apenas uma função, um ofício. Só que eu disse o seguinte, quando traz para a igreja, dá um plus, né? Acontece uma mudança significativa que o diácono ele deixa de ser só um ofício, mas passa também a ser um ministério. E nós vamos ver por que ele é ministério. Porque quando ele é ofício, nós observamos que essa é apenas uma ocupação de um grau mínimo de habilidade. Nesse sentido, o diácono é um ofício. Sua função acha claramente delimitada a suprir necessidade de santos. Quando olhamos para o ofício, como eu disse, só está olhando para o viés de suprir
as necessidades do santo, como ofício de diácono, somente servir. Mas, como ministério, nós observamos o seguinte: ministério é um trabalho ou função eclesiástica, exercido por aqueles que são biblicamente ordenados. Apontemos algumas razões que nos arguem serem os diáconos integrantes do ministério cristão. Isso está no resumo de vocês. Que eu estou lendo aqui, está no resumo de vocês. Tá? No ponto 3 aí. Quando nós olhamos, temos lá a letra A. Instituição do diácono. O diaconato foi inspirado pelo Espírito Santo. Vocês observem que eles fizeram o quê? Estamos aí precisando. Vamos fazer o quê? Vamos orar. Lembra lá do texto? O que diz no texto, na instituição? Vamos fazer o quê? Vamos orar. E na oração, eles procuram homens que sejam cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele aponta, se assim podemos dizer, claramente, os irmãos que seriam aqueles separados para o diaconato. Então, no ponto A, a instituição é inspirada no Espírito Santo. B, a instituição do diácono foi eclesiasticamente acordada. Além de ser inspirada pelo Espírito Santo, toda a igreja aceitou aqueles homens como diáconos. Não sei como nós fazemos aqui, no pastor ou os presbíteros, indica os irmãos ao diaconato, e o que acontece? É trazido para a reunião, e nesta reunião há uma aprovação ou uma negação. Então, tem que haver o acordo. Então, por ser ministério. Então, nessa época já era feita desta forma. Na verdade, a forma correta de ser feita é isso mesmo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de forma que a igreja reconheça isso. Não é só uma indicação por indicação. Inclusive, ontem eu estava falando sobre isso. Né? Não é uma indicação por indicação. Eu gosto muito aqui do nosso irmão, e aí eu vou vou indicar ele como... Vou dar um presente, vou fazer um favor, vou presenteá-lo ao diaconato. Eu já vi coisas, inclusive eu já vi gente ser consagrada pastor por tempo de serviço. Tinha muito tempo na igreja, muito tempo presbítero, e enfim, aí foi consagrado lá, ordenado a pastor. Bom, nem toda a igreja o entendia como pastor, mas foi dado como um cargo assim, né? Então você observa que para ser um ministério tem que ser eclesiasticamente acordado. Os diáconos foram formalmente ordenados, indicados pelo Espírito, acordados pela igreja e foram ordenados. Todos eles ajoelharam e foram imposto a mão sobre eles. Eles foram ordenados, separados daquele ministério. Você falou o quê? Consagrado. Existe uma diferença teologicamente com relação a essas palavras. O diácono, ele é separado, o presbítero é consagrado e o pastor, ele é ordenado. Teologicamente é isso. É que a gente na hora troca isso, mas só para esclarecer, quando os diáconos, eles são separados. O presbítero, obreiro, para cima, presbítero, evangelista, eles são consagrados. E o pastor, ele é ordenado. Ele já é ministro. Então ele só recebe uma ordenação ao pastorado. Tá? Só essa diferença técnica aí nas palavras. Bom, então eles são ali formalmente chamados ao ministério, separados ao ministério, para que eles possam seguir. Então eles foram lá, imposto a mão sobre eles. B. Os diáconos receberam formalmente a imposição de mãos. Foi o que eu acabei de dizer. Eles, como na sua ordenação, eles também foram
Nessa separação, eles foram imposto a mão sobre eles para que eles pudessem ser de fato estabelecidos. E a real dimensão do diaconato. O que nós entendemos disso? Coloque sempre a interação, coloque sempre à inteira disposição do seu pastor. Muita gente acha que tornando ele diácono, ele às vezes ele esquece um pouco da essência do diaconato. Disse anteriormente, o diácono, ele é basicamente para servir. Isso também é um ministério. Com isso, alguns diáconos eles querem desviar da sua função primária. Eles querem fazer qualquer outra coisa, mas eles não querem servir. E principalmente todos nós, inclusive eu, todos nós estamos já a serviço, como já disse, devemos estar sob a orientação do nosso pastor. Então nós temos que ter isso em mente. Todo diácono ele está sob a orientação do pastor presidente ou do líder a ele atribuído a responsabilidade. Então muitas vezes aqui na igreja, por exemplo, nós temos o movimento de escala, e aí quem é responsável por isso, que é o Xinã, se deve obediência a ele nas nossas escalações, onde se é colocado, se deve obediência, porque ele foi uma pessoa que está debaixo da autorização do nosso pastor presidente para ordenar essa questão. Porque senão voltemos lá no início da ordenação de diácono. Não tem como o pastor ficar cuidando de todas as coisas na igreja. Ele precisa de criar líderes para que conduza esses outros setores da igreja, para que ele possa se separar nas suas funções, para que ele possa se dedicar à sua função de administrador, de pastor, de instrutor, né? Aquele que dirige, que orienta as ovelhas. Então tem que se separar para isso. E nós vamos nos separando, vamos fazendo as outras funções. Então temos que sempre estar sobre a égide ou sobre a orientação do nosso pastor. Nunca esqueçamos disso. Mais à frente nós temos o ponto 3. O diaconato como um importante negócio. Na versão de revista corrigida de Almeida, lemos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, os quais constituamos sobre este importante negócio. A palavra grega chega tanto para ser traduzida como serviço, quanto para negócio. Então a palavra, essa grega, pode ser traduzida como serviço, quanto para negócio. A palavra diáconos, aí está um errozinho aí. Servir a igreja, a noiva do Cordeiro, é de fato um importante negócio. Pense nisso, diácono, e conscientize-se da sua responsabilidade. Como eu disse anteriormente, quando nós olhamos para a palavra diácono, e nós temos que observar isso aí, que cuidar da casa de Deus é muito importante. Tem gente que olha para o diaconato e acha que é uma coisa desprezível, tem muito. Por isso que é até interessante a gente estudar e saber o que é ser diácono. E muitos desprezam essa função. Acham que é a menor função, que não... Gente, eu lembro de Paulo quando fala o seguinte. Paulo, ele faz a analogia da igreja com o corpo. Ele falou: imagine todos vocês sendo olho. Imagine todos vocês sendo cabeça. Imagine todos vocês sendo orelha. O que seria o corpo? O corpo ele não teria forma, o corpo não teria serviço, serventia. Então, como o corpo da casa de Deus, um corpo de Cristo, todos nós temos os nossos lugares de importância máxima. Aí alguém pode olhar para o seu dedo mindinho, que está escondido no sapato, né? Lá ninguém nunca nem viu, tem gente que nem quer mostrar, porque às vezes lá os dedos feios, né? Aquela coisa,
Não quero nem mostrar meus pés, ele tem essa... Bate nele. Deixa ele pegar e ferir. A unha encrava. O que acontece com o resto do corpo? O que acontece com o resto do corpo? Todo o corpo fica doente. Todo o corpo fica doente. Você pode ser sério, dependendo da infecção. Vai doer, você vai se incomodar, você vai mancar. Não, tá doendo, eu dedinho de nada, mas insignificante. Dedinho do pé, olha mais. Aí você já não consegue ter firmeza, porque ele também ajuda no controle da sua passada. E com ele doendo, na movimentação, ele vai doer, você vai sentir. Então não despreze o diaconato, não despreze, até mesmo quando você é cooperador separado para qualquer serviço. Todo serviço na casa de Deus ele é importante. Todo serviço. Eu disse uma vez falando sobre isso, que existe parte do nosso corpo que a gente só reconhece que ele existe quando ele dói. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar sobre o nervo ciático. Alguns aí sabem o que é nervo ciático. Quem sabe o que é nervo ciático aí? Provavelmente já sentiu doer. Quem não sabe o que é nervo ciático? Pode levantar a mão aí. Quem não sabe o que é nervo ciático? Tem gente que nunca sabe o que é nervo ciático. Então, quer dizer, porque nunca doeu. Mas é o nervinho que pega aqui atrás, que liga a sua coluna, né? Entre a sua coluna aqui, que ele vai até a sola do seu pé. E quando ele é pressionado pela sua coluna, no movimento que você faz, ele inflama, irmão, dá uma dor da sua coluna até a ponta do pé. Pega, dói tudo, dói os glúteos, dói a parte posterior da coxa. No meu caso, só vai até a parte posterior da coxa, próximo ao joelho. Mas tem gente que vai até o pé, dói até o pé. Ele só descobre que isso existe quando dói. Esse foi o meu primeiro caso que eu descobri esse nervo ciático quando começou a doer. O segundo é um músculozinho que tem aqui embaixo do queixo. E isso nunca vai passar. E eu senti uma dor no ouvido. E eu não sabia o que era. Fui lá no otorrino. Graças a Deus eu acertei de primeira. Fui no otorrino já muito experiente, antigo, falar igual um colega meu, pura cristocidência. E acertei lá um otorrino lá no neurologista muito bom, de antigo. Ele falou, tá, para aí, vem cá. Apertou aqui, abre a boca, fecha a boca, tal, faz. Ah, já sei, isso aí é um nervozinho que tem aqui atrás, pequenininho. E ele inflama, que dá dor no maxilar e parece que dá dor no ouvido. Parece que tem dor no ouvido, né? Mas não é, né? Não é dor no ouvido, é justamente nesse músculozinho que está aqui atrás, no seu maxilar. Não coma coisa dura, não mastique chiclete, e tome esse remédio para desinflamar. Pronto, resolveu o problema. Então a gente acha que tem coisas no corpo que é insignificante. De forma alguma, irmão. De forma alguma. Aquele irmão que às vezes você nem o conhece tão bem, mas você vê ele evangelizando, às vezes de forma anônima, ele é importantíssimo para o corpo de Deus, para o corpo de Cristo. Nós observamos e já tivemos vários exemplos de pessoas dando o seu testemunho que ele recebeu um panfleto ou recebeu uma palavra de um irmão que ele via sempre passar. E ali ele foi e comunicou a ele, Cristo deu-lhe um panfleto e ali ele leu e ele se converteu a Cristo. Então, ainda mais o diaconato, que é uma função que você exerce na igreja. Então, todos os cargos, todas as ações, tudo que você faz na igreja, ela é muito importante. Não há igreja, ou não há uma boa condução da igreja sem o pastor presidente. Como também não há uma boa condução da igreja sem o porteiro. Não há uma boa condução da igreja sem um pastor. Mas também não há uma boa condição da igreja sem o zelador da igreja. Não há. Então, todas as funções, tudo que há na igreja é para o bom andamento do corpo de Cristo. É para o bom andamento do corpo de Cristo.
Então não existe carga pequena, nós temos que tirar isso de nossa cabeça. Às vezes a função te leva a um cargo diferente. Aquilo que você está apresentando como trabalho, aí você começa a ter uma atividade diferente e você passa a ser denominado de forma diferente. Foi chamado para uma outra função, mas a princípio todas as funções elas são importantíssimas no reino de Deus. Não existe cargo pequeno, não existe serviço menor, não existe, todos são importantíssimos. Pense nisso. Então nós estamos numa empreitada de um grande negócio. O diácono, ele é importantíssimo e ele é responsável na noiva de Cristo de um importante negócio, porque diácono pode ser também traduzido como negócio. Então, pense nisso, diácono, e conscientize-se da sua responsabilidade. Nós temos que conscientizar a nossa responsabilidade como diácono. Diácono foi de extrema importância no passado e é de extrema importância nos dias de hoje. Hoje, como eu disse anteriormente, a igreja ela não se desenvolve sem o corpo diaconal da igreja. Se eu não me engano aqui, todas as igrejas têm diácono. Você sabia disso? Tem igrejas que não tem presbítero, mas tem diácono. Até a igreja católica, você sabia disso? Né? A igreja católica tem diácono. E aí depois tem o padre. A igreja presbiteriana, se eu não me falha a memória, aí tem os três, né? Diácono, presbitério e o pastorado. Batista só tem diácono e pastor, não tem presbítero. Então vocês observam que mesmo nas outras denominações existe a diferença nos cargos de ministro. Então uns são presbíteros, outros são pastores, outros têm bispo, outros têm reverendo, alguma denominação devido à atribuição desse pastor, mas todos eles têm diácono. Observe que todos eles têm diácono. Então você vê a importância do diácono no corpo de Cristo. Tá bom? Seguindo aí. O diácono como ministério louvável. Louvamos a Deus porque vê os diáconos exercendo tão bem o seu ofício e ministério que desde a sua instituição a palavra diácono cresceu de importância, transcendeu o seu primitivo significado. Portanto, o diaconato não é um mero ofício da igreja, é um ministro. Haja vista que Paulo arrola juntamente com os bispos, os discorre sobre a qualidade indispensável ao ministro de Cristo, ao ministério cristão. E aí está em 1 Timóteo 3, 8 ao 13. Conserta no material de vocês, que está em 1 Timóteo 8, 13. Na escrita lá, também até no livro, tá com essa falha, 1 Timóteo 3, do versículo 8 ao 13. Nós estamos aí nós podemos até ler esse texto. Abre aí 1 Timóteo 3. Olha onde é colocado os diáconos, para você ver como o diácono, ele, de fato, é de importante ministério. É um importante ministério. Paulo escreve ele e coloca ele junto quando está falando dos bispos ou pastores. Ele coloca logo após, linkando os diáconos com as mesmas qualidades dos pastores e bispos. Acharam aí? Quem achou, pode ler. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis.
Observaram isso? Ele vem falando dos bispos, dos pastores, e depois ele fala da mesma forma. As mesmas qualidades que os bispos têm que ter, as mesmas qualidades que um pastor tem que ter, o diácono também tem que ter. E ele vai acrescentar algumas coisas. Que não seja de língua dobre, não seja dado vinho, marido de uma só mulher. E aí, por fim, ele vai dizer que eles que seja aprovado, depois ele recebe o aceite da igreja como diácono. Então você observa como é louvado, o ministério louvado do diácono. O diácono ele está de pé de igualdade em suas características de atribuição, ou seja, de requisitos, com o pastor. Não há diferença. Por isso que eu disse anteriormente, não há diferença. A diferença é de funcionalidade. A minha mão tem uma funcionalidade diferente do que a minha cabeça. Mas se eu cortar minha mão, eu vou sentir falta dela, obviamente, como eu já expliquei anteriormente. É sua função, mas ela precisa estar tão saudável quanto a minha cabeça. Por isso que o diácono ele é arrolado junto com o ministério de pastores. Você observa essa relevância do campo diaconal. Então, não há, como eu disse, demérito em ser diácono, em servir. Muito pelo contrário. Se você não serve, não consegue servir, não serve, você não tem outra expressão. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Existe uma expressão aí fora que diz isso. Então todos nós devemos estar dispostos a servir. Inclusive na conclusão, no livro, no texto não botei aí, mas ele diz o seguinte: tem muitos pastores que deveriam passar por esse ministério. Não é o caso das nossas igrejas. Mas muita gente aí fora, eles tornam pastores de um dia para o outro e não passam pelo corpo diaconal. Eles não aprendem a servir a igreja. E cria-se um grande problema. Porque quando ele chega lá em cima, ele não sabe servir os outros. Ele não sabe servir a igreja. Ele acha que fazer qualquer atividade dentro da igreja é para uma pessoa que não é da categoria dele. Não existe isso. Quantos já ouvimos de exemplos, e todos aqui, até os presbíteros, né, os pastores, todos aqui já fizeram isso, de chegar na igreja e ter que limpar a igreja, ter que arrumar os bancos, ter que fazer qualquer outro serviço, lavar o banheiro, então, congregação, quando a gente vai, a primeira coisa que vai no banheiro. Porque no tempo de congregação, a primeira coisa que você vai é conferir se o banheiro está limpo. E se não está, você corre atrás de água, vai lá para jogar água, porque você sabe que se vai chegar um visitante, até mesmo os irmãos da igreja, vai perceber aquela situação suja, e aí isso não é interessante para nós, tem o conforto nosso. Então o presbítero tem essa função, né? O pastor geralmente que passou pelo diaconato, ele sabe servir, ele não espera o obreiro chegar. Ou ele manda o obreiro que está ali com ele, ali, o diácono fazer uma outra coisa e ele vai fazer aquilo ali, ele coopera junto, ele serve junto na igreja de Cristo. Então o que fala-se muito em algumas igrejas de fora, em que esses pastores pulam essa fase de servir e não se conscientizam que também são diáconos, eles não conseguem servir a igreja de Cristo de forma aprazível, de forma louvável, achando que ser diácono é uma coisa de demérito, de forma alguma. Todos nós temos, um serviço louvável na casa de Deus. Quando nós vamos mais à frente, e aí nós vamos para o texto, olhando para Jesus, ponto 5. Jesus, o diácono dos diáconos. Foi o Senhor um diácono em tudo perfeito. Na declaração que faz ele em Marcos 10, 45, encontramos a variante da palavra diaconia 2 vezes. E diz o seguinte: o Filho do Homem também não veio para ser servido,
e aí está diaconeitai, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele era Senhor e servia a todos. Então, quando você observa que o próprio Deus, quando ele se encarna, ele veio para servir. Ele veio para servir. Ele diz o seguinte: eu não vim para ser servido, mas para servir. E me chama a atenção que quando ele chega lá naquela reunião com os seus discípulos, e ele vai lavar os pés dos discípulos, o que se entende como aquilo, como aquela figura? Quem era a pessoa para lavar os pés, responsável por lavar os pés? Hã? Justamente, era o menor servo da casa. Então, se você tinha uma casa, no caso, né, ela estava um cenáculo, né, uma casa, uma sala grande, estava uma mesa, e o patrão ali, o dono da casa, tinha vários servos. Só que tinha um servo menor. E era justamente esse menor servo que, quando chegava as visitas, ele pegava o baldinho e ia lá lavar os pés dos visitantes. Então, o menor servo da casa, disse lá no começo que era uma questão de demérito, e era bem olhado por esse lado. Então, o menor servo, ele tinha a função de lavar os pés dos convidados. E o que Jesus faz? Ele vai lavar os pés dos convidados, dos seus discípulos. Por isso está, aí vocês entendem o porquê Pedro falou: de maneira nenhuma vocês vão lavar, o Senhor vai lavar meu pé. Pedro entendia ele como mestre, entendia ele como grande rabi, o mestre. Então, de forma nenhuma o Senhor vai lavar meu pé, de forma alguma. E aí Jesus diz o seguinte: se eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí ele fala: pode até me dar banho. Aí ele diz: não, só quero só lavar o pé. E aí ele lava o pé de Pedro e lava os pés de todos os discípulos. Então isso mostra que Jesus, ele não veio, ele mesmo fala isso em Marcos 10:45, ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Ele foi o maior diácono. O maior diácono. Ele, com toda a sua glória, com todo o seu reinado, com todo o seu poder, ele destitui tudo, ele deixa tudo isso do céu. Ele destitui-se da sua glória, se incorpora, ou seja, desce e toma a forma de homem para servir o homem. E o seu serviço maior foi morrer na cruz por todos nós. Então você observa que até Jesus, ele serviu e serviu a todos. Então quem somos nós para não servir? Quem somos nós para não cuidar das coisas que ele deixou para nós cuidar? Quem somos nós para não cuidar da igreja que ele deixou para nós cuidar? Porque nós cuidamos da igreja. Nós fazemos parte do corpo ministerial da igreja. E esse corpo ministerial é justamente que auxilia aos membros a boa condução da adoração, a boa condução do culto. Então, como eu disse anteriormente, para que haja uma boa condução do culto, existe a necessidade do diácono. E isso nós fomos chamados para isso. Assim como Jesus foi o maior diácono, assim como Jesus serviu a todos, nós devemos ter o mesmo coração, o mesmo sentimento que Jesus teve, de servir a todos. Somos todos diáconos da casa do Senhor. E aí Jesus foi o grande exemplo para as nossas vidas. Na conclusão, ele diz o seguinte: como você pode constatar, o ministério diaconal reveste de especial importância à Igreja de Cristo. É imprescindível aos santos, por isso deve ser exercido com amor e eficiência.
ou eficiência amorosa. Não menospreze. Não o tenha como um degrau para se alcançar outro cargo e ministério. O diaconato é um ministério. Tem que ser exercido integral e plenamente. Pense nisso e assuma o seu compromisso com Deus. Como eu disse que estava falando, às vezes alguns diáconos acham que se aparelhando com alguns pastores ou fazendo algumas coisas, né, eles vão alcançar, eles usam o seu cargo para alcançar outras coisas. Ou ser um presbítero, ou ser um evangelista, né, tentam fazer essa manobra. Só que, irmãos, é um detalhe perigoso. E aí já vou, como nós temos tempo, nós vamos falar sobre isso. Que Deus deu a brecha. É um detalhe perigoso. Imagine a sua mão querer ser pé. O que vai acontecer? Se sua mão querer ser pé. E se o seu pé querer ser sua mão ou sua orelha? O que vai acontecer? Vai virar, no mínimo, deficiente, né? Vai virar uma monstruosidade e, no mínimo, uma ineficiência. Não vai servir para nada. Uma mão, no meu lugar, implantada na minha orelha, aqui, não vai servir de nada. Todo esse pedaço de carne aqui foi milimetricamente disposto para uma função, ligado à minha audição. Sem ele, eu perco parte das funções auditivas. A minha mão foi feita também milimetricamente e de um certo, para um objetivo, para uma função no corpo. Se a minha orelha estiver aqui, para nada ela vai servir. Da mesma forma, a minha mão na minha orelha vai ser uma monstruosidade, vai ser uma deficiência e não vai servir para nada. O que isso nos chama a atenção? Tem muita gente que quer subir degraus na igreja sem ser chamado por Deus. Sem ser chamados por Deus. E aí está o grande problema. Porque ele não é chamado para o diaconato, mas ele quer ser diácono. Ele ficou, pastor, quando ser diácono, não ser diácono. Eu procura um outro, e aí ele vai ser diácono. Só que ele não serve. Ele não faz nada. Fica o quê? Inútil. Por outro lado, tem aqueles que estão como diáconos e são uma maravilha como diácono. Não, eu, pastor, sou diácono aí já há 10 anos, 20 anos. Igual eu falei, de onde foi promovido para o tempo de serviço, para ter emprego. Não, e aí vai ser presbítero. O que acontece com esse indivíduo? Acabou. Se perde um bom diácono e deixa de ganhar um presbítero. A pessoa, ela acaba sendo inútil, porque ela está num lugar que não é para ela. As atribuições para o diácono é um, as atribuições para o presbítero é outro, as atribuições para o pastor é outra. Então, cada um tem uma atribuição no corpo. Então, se você não foi chamado para aquele ponto, não queira ir para lá. Porque você lá estando, não será reconhecido ou validado por Deus, nem reconhecido pelos homens, pela igreja. Não vai ser reconhecido pela igreja. Então, nós temos que ter esse cuidado. Se você busca ser, primeiro você tem que receber o chamado de Deus para ser. Caso contrário, não busque ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Se hoje nós estamos aqui como diáconos, sejamos nós excelentes diáconos. Excelentes diáconos. Porque sendo assim, pode ser que Deus o chame para um outro ministério. Mas não você se chamar. É esperar que Deus o chame. E sabe quando que
que você percebe isso? Primeiro, que Deus ele coloca isso no seu coração. E segundo, que você observa que a igreja se trata como tal. E aí você começa a ter um vislumbre de que Deus pode ser uma confirmação daquilo que já está se encaminhando. Haja visto que você também deva estar fazendo já aquilo que um presbítero ou o cargo necessita que faça. Porque eu vou dizer aqui uma coisa bem básica aqui. O diácono ele está para servir, para ajudar, para organizar a igreja, o culto, né, essa questão. E o presbítero? Ele está para ensinar. Ele está para conduzir. Então, como eu disse, se você não tem capacidade ou não foi chamado para o ministério que conduza o ministério da palavra, não consegue dar a palavra, não consegue ensinar, não consegue conduzir, não consegue liderar, como você vai ser um presbítero? Por isso que eu disse, se sai o diácono, vai ser presbítero, se torna nula a sua função. Porque você era um ótimo diácono. Então preste atenção nisso. Nós estamos na função certa. Não existe ninguém na função errada. O dia que Deus te chamar para uma outra função, Ele te levará para outra função. Então nós hoje estamos na função correta, em que Deus preparou para nós estarmos. E essa função que nós estamos, devemos exercer com excelência. Seja você excelente diácono, excelente diaconisa na casa do Senhor. É um louvável ministério, é um ministério como qualquer outro. Somos todos iguais na casa do Senhor. Amém?